A questão sobre o que é a filosofia surge como um segredo guardado para as horas finais, um enigma que apenas se permite surgir no outono da existência do filósofo, quando o tempo, em sua passagem inexorável, leva consigo um instante e deixa em seu lugar o entretempo necessário para o nascimento do acontecimento. Gilles Deleuze e Félix Guattari, ao caminharem para o crepúsculo de suas vidas e trajetórias, dedicaram-se a perscrutar essa indagação, não como se fosse uma busca por definições, mas como uma exploração das condições sob as quais o pensamento se torna uma aventura absoluta ou um risco assumido diante do abismo. Para os dois, a filosofia revela-se como um construtivismo rigoroso, uma disciplina que se desdobra na criação de conceitos, mas que, para tal, exige a instalação de um solo quase místico e material, ao qual deram o nome de plano de imanência, aquele horizonte onde o pensamento e o ser se fundem numa única melodia. O pensamento, em sua origem mais remota e selvagem, defronta-se com o caos, esse virtual de velocidades infinitas onde todas as formas possíveis nascem e se esvaem no exato instante da sua aparição sem rastro ou referência. O caos habita uma dimensão que caotiza, desfazendo toda e qualquer consistência no infinito, apresentando-se como um vazio que não é nada, mas uma plenitude de partículas que surgem e desaparecem com tamanha rapidez que a relação entre duas determinações se torna impossível. Diante dessa voracidade que ameaça engolir o sentido, a filosofia aparece como o esforço supremo de adquirir uma consistência sem contudo perder o infinito no qual o pensamento mergulha, preservando a força do vir a ser enquanto ordena ou tenta ordenar o mundo. Traçar um plano de imanência constitui um gesto inaugural de combate, um corte que opera como um crivo estendido sob o caos, permitindo que as intensidades sejam colhidas, acolhidas e que o movimento ilimitado encontre uma morada segura sem ser aprisionado. Esse plano se distingue de um conceito, afastando-se da ideia de ser o conceito de todos os conceitos, porque a natureza do plano de imanência é radicalmente pré-filosófica, constituindo o horizonte onde os conceitos habitam em plena potência e encontram seu solo absoluto. Se o pensamento pudesse ser comparado a um tecido, o plano de imanência seria o gigantesco tear onde as forças do mundo se entrelaçam, mantendo os enlaces de ideias em um movimento de ida e volta perpétuo entre a matéria do ser e a imagem do pensar. No plano de imanência, o movimento constitui a própria matéria do ser, resgatando uma audição filosófica que remonta aos pré-socráticos, onde a physis e o nous se encontram em uma única face indivisível. A consistência que a filosofia persegue diferencia daquela almejada pela ciência. Enquanto a investigação científica procura referências no caos sob a condição de renunciar às velocidades infinitas para operar limitações coordenadas e mapas precisos, a filosofia preserva o infinito ao instaurar o plano de imanência como sua base fundamental. O plano define um meio que se move em si mesmo infinitamente, um horizonte absoluto que a existência sempre já habita, independente de qualquer consciência reflexiva sobre ele. No plano de imanência, o pensamento se torna uma máquina de guerra, um pensamento sem imagem que recusa a representação passiva da verdade para se tornar um devir ativo e criador. O plano de imanência apresenta-se como uma realidade com duas faces que se espelham e se alimentam mutuamente em uma simbiose perpétua. De um lado, ele se determina como physis, dando matéria ao ser e distribuindo as intensidades que atravessam a natureza de todas as coisas num processo de atualização ininterrupta e silenciosa. Na outra face, ele se manifesta como nous, oferecendo uma imagem ao pensamento e fazendo apelo à criação de conceitos que povoarão esse deserto movente e fértil. Essa duplicidade evita qualquer dualismo estéril, estabelecendo uma unidade de plano onde o ser se diz no único sentido de tudo aquilo que ele diz, ainda que aquilo que ele se diz seja a própria diferença móvel, deslocada e plural. A filosofia de Deleuze e Guattari celebra a univocidade do ser, onde a imanência absoluta repousa em si mesma, independente de qualquer sujeito universal ou objeto externo que pretenda sustentá-la ou justificá-la. Quando a imanência acaba sendo atribuída a algo que a transcende, ocorre uma desnaturação profunda do transcendental,
transformando o pensamento num modelo dogmático que meramente repete o empírico sob novas vestes. O plano de imanência, ao contrário, assemelha-se a um deserto que os conceitos povoam sem partilhá-lo, uma superfície onde o interior e o exterior se misturam em dobras infinitas da vida, como se fosse uma fita de Möbius que ignora fronteiras rígidas. Essa superfície é percorrida por movimentos ilimitados, onde as forças que traçam no corpo níveis ou limiares seguros segundo as variações de sua amplitude e força. O pensamento se torna uma questão de intensidade e velocidade, exigindo uma fluidez do meio que permita a elasticidade do conceito e a liberdade da criação. Seres lentos que somos, necessitamos do plano para envolver a velocidade infinita do caos, encontrando no horizonte dos acontecimentos a orientação necessária para não sucumbir à velocidade do vazio absoluto. O plano de imanência, assim, reside na condição interna da filosofia, a terra por vir que cada filósofo deve criar para dar luz ao seu próprio pensamento singular. Se o plano, então, constitui o solo, os conceitos representam os habitantes nômades que o povoam, como velocidades infinitas de movimentos finitos que percorrem seus próprios componentes com precisão e certa elegância. Cada conceito remete a um problema vivo, surgindo como uma solução, entre aspas, que organiza singularidades em um campo problemático outrora caótico. Os conceitos transcendem meras definições estáticas para se tornarem ferramentas de criação, como se fossem, na metáfora de Deleuze e Guattari, pranchas de surf com as quais a alma desce a onda do devir, ou ainda como martelos com as quais o filósofo geólogo quebra paredes profundas no ser. O filósofo utiliza o conceito para traçar as ordenadas intensivas dos movimentos infinitos que retornam sobre si mesmo no plano, como uma coreografia inscrita na eternidade, mas no instante. A criação do conceito exige uma faculdade especial que Deleuze e Guattari nomeiam como gosto, uma espécie de experimentação tátil que permite investir no plano pré-conceitual com a sensibilidade necessária para dar consistência ao evento. O conceito recusa a verdade contemplativa em favor da criação de novas maneiras de pensar e existir, clamando por modos de vida que tornem as ideias novamente perigosas e urgentes. Ele constitui uma multiplicidade que se condensa e coagula ou uma sabedoria que erige uma superfície consistente sobre o caos. Nesse processo criativo, o pensamento ignora a órbita tradicional do sujeito ou objeto, concernindo a um meio intensivo de encontros e afetos que forçam o espírito a pensar contra sua própria inércia. O conceito libera a imanência de todos os limites impostos pelas estruturas de poder, permitindo que a filosofia se reterritorialize e aponte para uma nova terra e um novo povo ainda por vir. A relação entre o plano e o conceito caracteriza-se por uma estrita correlação que jamais permite a confusão. O plano representa o espaço diagramático, enquanto o conceito é a intensidade vital que o percorre. Juntos, eles formam a arquitetura de uma filosofia que se nega a ser objeto de mera comunicação ou troca de opiniões, transmutando-se num ato absoluto. A criação filosófica prescinde de um sujeito estável, sendo operada por instâncias que Deleuze e Guattari denominam como personagens conceituais. O filósofo atua apenas como um invólucro ou pseudônimo desses personagens, que funcionam como seus verdadeiros heterônimos, agindo como intercessores cruciais na conexão entre o plano de imanência e o conceito. Para filosofar, o pensador precisa abandonar a si mesmo, enfrentando as forças do caos para retornar transformado ou possuído por vozes que emanam de um fora absoluto. O personagem conceitual pode encarnar o amigo, o rival, o pretendente, o nômade que caminha pelo plano de imanência, extraindo conceitos e traçando novas direções para o personagem errante. Esses personagens afastam-se de qualquer representação do autor para se tornarem atletas do pensamento que colocam à prova os limites da existência, manifestando as desterritorializações absolutas do espírito. Sócrates, Zaratustra, o homem revoltado de Camus ou o apostador de Pascal povoam a história da filosofia não como sucessões de fatos, mas como agenciamentos vivos que permitem ao pensamento ser movido por forças externas e intensas. Os personagens conceituais conferem à filosofia uma dimensão existencial profunda, transformando o ato de pensar numa prática de vida onde o único critério válido é a intensificação da potência. O filósofo traveste-se através de seus personagens, tornando-se outro para suportar as velocidades infinitas do plano sem ser destruído pela imensidão.
Através dos olhos desses personagens conceituais, novas possibilidades de vida são inventadas e o pensamento é arrancado dos estados de coisas históricas para atingir uma determinação puramente pensante e pensada. A amizade, nesse contexto, transfigura-se num traço relacional inerente a uma pedagogia do conceito. Uma relação que se dá através das forças que atravessam o plano e conectam os pensadores numa comunidade de amigos da sabedoria que, paradoxalmente, nunca a possuem de forma formal e definitiva. A filosofia de Deleuze e Guattari revela-se assim em sua essência como uma geofilosofia, uma disciplina que investiga a relação íntima do pensamento com a Terra e com os movimentos de desterritorialização e reterritorialização. A Terra constitui o solo absoluto da filosofia, o plano de imanência onde todas as forças se cruzam e se sobrepõem, agindo como a grande força territorializante que permite o florescimento do pensamento. O ato de pensar ignora o vácuo da história linear, ocorrendo em agenciamentos geográficos onde povos, migrações e fronteiras se distribuem em espaços nômades e vibrantes. A Grécia clássica serve como um exemplo dessa geofilosofia, um exemplo paradigmático onde o milagre grego residiu em uma desterritorialização relativa que permitiu a criação de um meio de imanência puro e aberto. Ao perderem seu território físico para o Império Persa, os gregos o transportaram para o mar, reterritorializando-se sobre as águas e fazendo do oceano um banho de imanência ampliada e infinita. Essa sociabilidade, marcada pelo gosto pela opinião e pela amizade competitiva, constituiu o terreno fértil onde a filosofia pôde despontar como uma ordem intrínseca em meio a um cósmico vasto. A geofilosofia distancia das imagens dogmáticas que vinculam o pensamento ao Estado ou a modelos universais, buscando as condições reais do filosofar em meio a contingentes e encontros fortuitos. Pensar exige habitar um solo e simultaneamente reconhecer quando um território se torna apertado demais, apontando linhas de fuga que permitam a desterritorialização absoluta em direção ao novo. O filósofo atua como um cartógrafo que mapeia as intensidades da terra, substituindo a genealogia tradicional por uma geologia que escava as profundezas do ser para encontrar a superfície da imanência absoluta. A literatura, sim, ocupa um lugar de honra na proposta deleuziana, funcionando como uma experimentação de vida onde a escrita se torna inseparável do devir constante. Escrever abdica de significar ou representar estados de coisas para se tornar o ato de agrimensar e cartografar regiões que ainda estão por vir ou que sequer vão vir. A literatura representa a própria saúde do pensamento, uma clínica que permite ao indivíduo atingir uma impessoalidade severa e luminosa, que permite abrir-se às multiplicidades e intensidades que o atravessam de ponta a ponta sem parar. A vergonha de ser humano manifesta-se como uma razão poderosa para escrever, forçando o pensamento a devir mulher, devir animal, devir molécula, buscando zonas de indiscernibilidade onde as formas identitárias se apagam em favor de singularidades imprevistas e belas. A linguagem literária constitui algo vivo que sofre desvios e se conecta com seu fora, escavando uma língua estrangeira dentro da própria língua materna para levá-las a seus limites extremos e mais sublimes. Escrever define um exercício de liberdade que arranca o sujeito da sua identidade sedentária para lançá-lo no movimento nômade da estepe, do deserto ou do mar. Nessa zona de vizinhança entre filosofia e literatura, a escrita transmuta-se em um ato de resistência contra as opiniões dominantes ou clichês vazios da comunicação. O estilo do filósofo e do escritor deve possuir a capacidade de captar e capturar o ruído crescente do século, permitindo que a espuma da onda mais alta que está surfando lave o pensamento e revele uma nova língua, um novo balbuciar. Através da fabulação, o pensamento torna-se uma potência que ignora a descriação do mundo para inventar um povo que falta, para convocar uma nova terra onde a vida e o pensamento caminhem juntos. Deleuze e Guattari conduzem o pensamento ao cérebro, não como órgão biológico puramente físico, mas como o próprio plano de imanência onde o caos adquire alguma consistência. O cérebro representa a junção mística entre o caos e a realidade, um lugar onde as sinapses engendram caminhos elétricos que impedem o retorno a um estado idêntico prévio, forçando a mente a ser um dever constante e incontrolável. Pensar, como diz Deleuze, é seguir a linha de fuga do voo da bruxa, um movimento que recusa o ponto fixo em favor da itinerância que permite habitar o deserto infinito do ser.
A filosofia, a ciência e a arte constituem as três grandes formas de enfrentar o caos, cada uma traçando seu próprio plano e criando suas próprias instâncias de consistência, intensidade e beleza. Nenhuma dessas formas, filosofia, ciência e arte, assume superioridade sobre as outras, mas todas entram em relações de vizinhança, troca de intensidades e ressonância sobre o plano de imanência absoluto que a tudo engloba. O plano de imanência reside no segredo mais profundo da filosofia de Deleuze, um corte no caos que ao mesmo tempo preserva o infinito, um horizonte que se move conosco e uma terra que chama a ser povoada por novos modos de existência. Refletir sobre o que é filosofia exige o reconhecimento de que ela constitui um ato de alegria pura e uma aventura perigosa ao mesmo tempo. Representa a coragem de mergulhar no caos para retornar com algo novo do espírito, trazendo consigo conceitos que brilham como faíscas. A filosofia, ao traçar o plano de imanência, renuncia à oferta de uma verdade estática para nos presentear com a possibilidade de uma vida intensa, onde o pensamento e o ser se fundam num único e eterno movimento de criação ou cocriação contínua. A geofilosofia revela que o plano de imanência não constitui um dado geográfico físico, mas uma conquista espiritual e material que exige um movimento constante de desterritorialização. Cada filósofo, quando instala seu plano, desenha um mapa de intensidades que desafia as fronteiras do conhecido, convidando o pensamento a se tornar nômade e a explorar os desertos da alma. O plano de imanência, portanto, define-se como o palco absoluto da liberdade, onde o caos deixa de ser um inimigo para se tornar um aliado precioso na criação de mundos possíveis e de vidas que valham a pena ser vividas. Nesse horizonte, o conceito atua como pulsação do plano ou como vibração ou melodia que dá corpo à imensidão e permite que o singular se encontre com o universal sem perder força. A filosofia madura compreende que criar conceitos é uma forma de amar o mundo em sua diferença, de abraçar o acontecimento e celebrar a univocidade de um ser que se diz de infinitas formas. O plano de imanência é o abraço do pensamento à vida, a promessa de que enquanto houver criação, o caos jamais terá a última palavra, porque a filosofia sempre vai traçar um novo plano, um novo horizonte para o espírito humano. O pensamento nômade, ao percorrer as estepes do plano de imanência, recusa a sedentarização em sistemas fechados, preferindo a errância e a descoberta de novos oásis conceituais em meio à aridez do real. Essa jornada exige um desapego de si, uma despersonalização que permite ao filósofo falar em nome próprio apenas quando as multiplicidades o atravessam de ponta a ponta. A verdadeira sabedoria do filósofo reside na capacidade de se tornar uma partícula, uma molécula, um sopro que se mistura ao vento do caos para tirar dele alguma nota de consistência que ressoe por algum tempo. O plano de imanência define-se como essa ressonância, como a música silenciosa do ser que a filosofia tenta traduzir em conceitos vibrantes. Ao fim de tudo, talvez reste ao filósofo o gesto de traçar, inventar e criar, a tríade de um construtivismo que busca abrir caminhos. A filosofia de Deleuze e Guattari nos convida a sermos agrimensores desse plano, ou jardineiros de um pensamento que não teme as ervas daninhas do caos, pois reconhece que nelas reside a potência da vida futura. O plano de imanência de Deleuze e Guattari sempre vai permanecer como um convite para o pensamento que ousa ir além de si mesmo, que ousa existir em uma obra de arte, ou como se uma obra de arte fosse, para que a filosofia continue a ser uma bússola, um guia através da beleza e do perigo constante do infinito.